Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é Marcinha, de volta pelo canal TV Timão, informações, bastidores e tudo o que acontece aí no dia a dia do Corinthians. Sejam todos bem-vindos! Deixe o like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos, ative o sininho, o seu comentário também é muito importante para nós e colhe o link do canal TV Timão em grupos de WhatsApp, mídias sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Agora sim, vamos juntos? Vem saber. Pessoal, no dia do trabalhador o Timão não teve descanso, a rapaziada foi a campo, foi treinar, Dorival Júnior chegou e, vetou a folga, né? Vamos trabalhar porque o desafio diante do Internacional é muito importante pela Copa do Brasil. O Timão chega aí com confiança após uma vitória sobre o Novo Horizontino pela Copa do Brasil e agora o Brasileirão pede passagem, foco total na próxima partida diante do Inter. O trabalho nesta quinta-feira, feriado, contou com a presença do atacante Memphis Depay. Segundo o departamento médico, o jogador foi liberado e está recuperado de um trauma que sofreu no pé e na perna. O jogador não participou do jogo do meio de semana diante do Novo Horizontino, mas participou de toda a atividade com o restante do elenco. A tendência é que Dorival Júnior possa contar com a camisa 10 para a próxima partida diante do Inter, que acontece nesse sábado, jogo marcado para as 18h30. Agora, se o Memphis não for, vai gerar muita polêmica. Por quê? Porque nesse feriado aí, Dia do Trabalhador em São Paulo, o atleta foi visto por uma multidão em São Bernardo do Campo. Rolou lá a festa do trabalhador, com a participação do MC Rariel, e Memphis subiu ao palco para também dar uma palhinha, né? A galera que estava acompanhando, todas as atividades festivas ao Dia do Trabalhador foi a loucura, curtiu a participação dele, curtiu a palhinha que ele deu aí cantando também, mas você imagina, o cara está aí num dia de trabalho, foi participar de um momento de descontração, vai cantar e de repente não estará à disposição para o jogo do sábado, vai virar com certeza muita polêmica. Se ele for jogar bem e dar conta do recado, beleza. O problema é se acontecer alguma coisa que o Corinthians não puder contar com ele. Até o momento, dentro do Corinthians, a tendência é que Memphis Depay retorne e possa estar disponível para que Dorival Júnior o escale pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Repetindo, Corinthians enfrenta o Internacional na noite desse sábado. A bola rola às 18h30 na Neoquímica Arena. E ainda, jogador interessa. Será que o Corinthians abrirá negociações? Vamos saber. Pessoal, por enquanto não passa de especulação de mercado, Colegas de imprensa apontam que o Corinthians está monitorando de perto a situação do volante Pedro Aquino. Ele tem 30 anos e defende as cores do Santos Laguna do México. A informação é do site RT Sport. Essa é a especulação de mercado aí, publicação que saiu no RT Sport. No entanto, oficialmente não há qualquer tipo de negociação em andamento, pois o mercado brasileiro e a nova janela de transferências só abrirá a partir do mês de junho. Mês que vem, haverá uma janela extra, para o Super Mundial de Clubes. Esse jogador, aliás, já esteve na mira de equipes como Flamengo e Botafogo do Rio de Janeiro. O volante, que atua pelo Santos Laguna, como eu disse para vocês, recebe em torno de R$325 mil em salários mensais. Aquino foi revelado pelo Sporting Cristal, mas tem boa parte aí da carreira jogada no futebol mexicano. Além do Santos Laguna, ele passou ainda pelo América do México, León e Lobos. Galera, pessoalmente eu não conheço o futebol do jogador. Seria uma boa opção para o Corinthians contratar mais um volante que ganha mais de R$300 mil por mês? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E ainda, mais uma baixa. Gustavo Henrique passará por cirurgia e está fora. Pessoal, o Corinthians terá mais uma baixa. Trata-se do zagueiro Gustavo Henrique, que nesta sexta-feira será submetido a um procedimento cirúrgico para tratamento de uma hérnia inguinal. Gustavo Henrique, segundo informado pelo próprio Corinthians, jogou a reta final do Paulista com dores, seguiu fazendo o tratamento, mas o quadro dele piorou e o departamento médico achou por bem que ele passe agora por esta cirurgia. Gustavo Henrique chegou ao Corinthians em janeiro de 2024. Ele veio do Valladolid da Espanha sem custos. O zagueiro demorou cerca de um mês para entrar em campo por conta de um déficit de força muscular.
O Corinthians fez um trabalho com ele, mas quando ficou à disposição, assumiu a titularidade na zaga do Corinthians. Gustavo Henrique, no início desta temporada, voltou a desfalcar o Corinthians com uma lesão na coxa. Foi ausência em toda a primeira fase do Paulista, voltando a atuar somente no estadual. A vitória por 2-0 sobre o Mirassol. Desde então, recuperou a vaga como titular na zaga, formando dupla com o Félix Torres. E a última partida dele foi diante do Flamengo, aquela derrota vexatória, que a gente não gosta nem de lembrar dela. Pelo Corinthians, Gustavo Henrique soma 47 jogos, marcou 2 gols e deu uma assistência. Não há previsão ainda, nenhum período específico para que Gustavo Henrique retorne à zaga do Corinthians. E mais, quantia milionária a receber por venda de jogadores. Corinthians não detalha em quanto tempo, mas tem uma quantia milionária a receber. O Corinthians não detalhou em quantas parcelas e como será o recebimento. Entretanto, tem cerca de 164 milhões de reais a receber de clubes pela negociação envolvendo jogadores. Ao todo, 12 clubes devem ao Corinthians. São eles: Shakhtar Donetsk, que tem a pagar ao Corinthians R$ 3.524.000 pela negociação envolvendo o meio-atacante Pedrinho. O Vasco da Gama deve ao Corinthians R$ 5.154.000 pelas negociações envolvendo Lucas Piton, Felipe Bastos e Giovanni Augusto. O Sporting ainda deve ao Corinthians R$ 4.080.000 por Felipe Bastos. Botafogo deve ao Corinthians R$ 1.978.000 pelas negociações envolvendo Jean Carlos, Iago Fernando e Moisés Roberto. O Orlando City deve ao Corinthians R$ 3.793.000 pelas negociações envolvendo Gabriel Pereira e Tassiane. O Cuiabá deve ao Corinthians R$ 361.000 pela negociação envolvendo Marquinhos. Zenit da Rússia ainda deve ao Corinthians R$ 8.396.000 pela negociação envolvendo Malcom. O Al Rayyan ainda deve ao Corinthians R$ 25.755.000 pela negociação envolvendo Roger Guedes. Al Hilal ainda deve ao Corinthians R$ 1.991.000 pela negociação envolvendo Malcom. O Nottingham Forest ainda deve ao Corinthians R$ 6.436.000 pelas negociações envolvendo Murilo e Carlos Miguel. Atlético Mineiro ainda deve ao Corinthians R$ 17.540.000 pela negociação envolvendo Fausto Vera. O Al Nars ainda deve ao Corinthians R$ 74.308.000 pela negociação envolvendo Wesley. Por outro lado, o Corinthians terminou 2024 devendo 203 milhões e tem a pagar a outros clubes pelas negociações e contratações de jogadores na última temporada. E ainda, Brabas vencem mais uma! Meninas do Corinthians entram no G4 do Brasileirão. Pessoal, a equipe feminina do Corinthians entrou em campo pelo Brasileirão da modalidade nesta quinta-feira à noite e venceu 2-0. A partida foi disputada na Fazendinha diante do Grêmio. Gols de Jaqueline e Gabi Zanotti. Com o resultado, as Brabas chegaram a 15 pontos na competição e agora estão no G4. E as meninas do Corinthians voltam a campo no próximo domingo, 4 de maio. O jogo é válido pela 9ª rodada do Brasileirão Feminino. A partida será disputada frente ao Bahia e a bola rola às 18h30 também na Fazendinha. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Não se esqueçam, deixe o like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho, porque aqui na vitória ou na derrota é e sempre será Corinthians. Até um próximo encontro.